Um grande prazer estar aqui em uma discussão tão fervorosa. Eu me chamo Simone, sou militante do Movimento Sem Terra do Brasil. Então, nessa mesa de debate, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da solidariedade, né? E não nos centrarmos muito nessa discussão da democracia. Para nós, do Movimento Sem Terra, a solidariedade ela tem como eixo mobilizador a luta política, a identidade social e a luta de classes. Esse ano nós estamos completando 25 anos, né, que o Movimento Sem Terra foi fundado no Brasil, e um dos marcos, né, para que o movimento ele tenha sobrevivido até aqui é a solidariedade internacional. Não só essa solidariedade de contribuir financeiramente, mas a solidariedade de mandar um apoio, né, para a libertação dos nossos presos políticos, de mandar um apoio quando os nossos companheiros foram assassinados em muitos estados desse país. E a solidariedade, para nós do Movimento Sem Terra, ela vem se construindo como uma necessidade histórica da classe trabalhadora. E talvez a única possibilidade de que os povos possam de fato construir instrumentos de resistência contra o capitalismo e o neoliberalismo. E é importante nós falarmos essas palavras, embora elas não representem a dimensão do estrago, né, que esse poder, né, esse modelo, ele façam nos povos de todos os continentes do mundo, né? Então, embora com toda a imposição capitalista, com todas as formas de opressões, né, até mesmo democrática, que o neoliberalismo e que o capitalismo impõe, a questão da solidariedade entre os povos é uma questão que nós do Movimento Sem Terra trabalhamos muito nessa perspectiva de que é preciso construir a questão da unidade, né? Alguns dos companheiros já trouxeram aqui. Então, no movimento existe três elementos, né, que não são só esses, mas eu gostaria de destacar, que a gente trabalha como fundamental, né, pilares de sustentação da organização política, que uma é a unidade, né? Então, assim, a unidade entre os movimentos sociais, entre os povos, ela é uma necessidade, é uma condição imprescindível para que a nossa luta avance. O outro pilar é a questão da participação. Alguns companheiros já trouxeram. Então, é preciso que essa solidariedade, né, sul-sul, no sul do mundo, ela seja construída não de fora para dentro, né, mas nós precisamos, de fato, conhecer a realidade, respeitar os processos históricos e envolver cada sujeito, cada trabalhador, cada homem, cada mulher na construção desse processo de transformação e de construção desse mundo novo que a gente tanto precisa construir. Então, nessa perspectiva, a gente acredita que essa solidariedade ela precisa se basear nisso, né? Quando a gente fala em respeitar a realidade, não estamos falando em respeitar a realidade de opressão, mas de conhecer de fato, né? Nós desenvolvemos algumas experiências, e aí como o tempo, né, se diminuir um pouco, eu gostaria de falar delas, né, para a gente poder até abrir para um debate e tal. Assim, ó, aqui no Brasil, nós do Movimento Sem Terra, como nós nascemos com essa questão da bandeira da luta pela terra, né, mas nós lutamos pela terra, pela reforma agrária e pelo socialismo, né? Nós nunca negamos isso, está lá desde a fundação do nosso movimento, né? A transformação social ela é uma questão fundamental, porque não adianta um país ter democracia, ter vários movimentos sociais, mas todos os meios de produção estão na mão dos capitalistas. E cada dia que passa, a questão da exploração aumenta, o trabalho escravo aumenta. Então, exploração, trabalho escravo, concentração de terra e concentração de meios de produção é uma necessidade do capitalismo. E enquanto nós não destruirmos esse sistema, nossa classe, o nosso povo trabalhador vai continuar sendo explorado. Então, nós desenvolvemos também, nessa perspectiva da solidariedade de classe,
todas as lutas políticas que é feita no Brasil, que seja em prol da dignidade, em prol da vida humana, nós do movimento nos somamos como companheiro. Então, quando as mulheres do movimento se juntam a outras bandeiras, né, em defesa das sementes, né, quando o movimento luta contra o agronegócio, contra as multinacionais, quando nós nos juntamos com os indígenas para fazendo movimentação contra as barragens que são construídas, que a mídia divulga, por que o movimento sem terra, que tem que lutar pela terra, quer aparecer em todos os espaços. Não é uma questão de querer aparecer, é uma questão de solidariedade de classe, porque a gente acredita que se não tiver unidade entre os povos da América, né, entre os povos oprimidos do mundo, a gente não vai conseguir de fato fortalecer a nossa luta. Nós temos feitos muitas parcerias, né, e assim a gente chama de aliança, né, com vários povos de vários países do mundo, né, da África, de toda a América Latina, e a gente tem estabelecido, né, essas alianças através de intercâmbio, né, do processo de formação política. Nós temos aqui no Brasil, em São Paulo, a Escola Nacional Florestan Fernandes, que para nós é assim, um espaço muito importante, porque é onde a gente junta militantes de vários movimentos de toda a América Latina, onde a gente estuda, onde a gente trabalha essa questão da formação política, porque assim como construir a identidade de classe é importante, construir, elevar o nosso nível de consciência também é uma questão fundamental. Então, essa questão da formação política é uma questão que a gente tem investido, tem conhecido como que outros movimentos, né, do sul do mundo faz essa questão da formação política, e também temos socializado a nossa experiência. Nós temos algumas brigadas que a gente chama Brigada de Solidariedade Internacionalista, né, que estão no Haiti, que estão também na Venezuela, assim, com experiência mínima, desde a plantação, né, de algumas espécies, né, que lá não se produz mais, né, várias experiências desse nível, até essa questão da solidariedade mesmo. E todo ano nós também fazemos uma semana de trabalho voluntário, porque desde as nossas escolas a gente trabalha muito essa questão do trabalho voluntário, da solidariedade de classe, né? Então, como o tempo passa rápido, né, eu já estou passando um pouquinho, já estou recebendo sinais ali do coordenador, eu gostaria de dizer o seguinte, que para nós do movimento, né, a gente acredita de que a gente só vai poder construir um mundo melhor se for de fato pelas mãos da classe trabalhadora. E esse mundo melhor, ele também só é possível se nós conseguirmos fortalecer a nossa identidade de classe, se a gente fortalecer essa questão da solidariedade entre os povos. E essa solidariedade, ela se expressa na atitude, na ação, não é na doação, como alguns países ricos fazem, né, de mandar lá um pacote de farinha vencido, um pacote de arroz, em países que nem se come arroz, nem se cozinha arroz, né? Então não é dessa solidariedade que nós estamos falando. Nós estamos falando de solidariedade de somar para lutar, para defender, para ir para a rua. Então, assim, nós fomos criticados esse período porque fizemos uma mobilização em defesa do povo palestino, né? Então, o que o MST tem a ver com a Palestina, né? Então, é essa identidade que a gente precisa construir, essa solidariedade. Não importa em que parte do mundo tem um povo sendo oprimido ou trabalhadores sendo explorados. Nós temos que nos levantar, cada um no seu lugar, cada um da sua vez, e aproveitar todos os espaços que tivermos para nos juntar, para de fato fortalecer essa luta. Muito obrigada.